Boa noite, queridos. Boa noite. Que bom que nós estamos juntos aqui. Estava louvando a Deus ali e o Espírito Santo me fez lembrar, deixa eu bagunçar aqui um pouquinho o púlpito aqui, de um texto em Romanos 8, você não precisa abrir. Vou cair um pouquinho aqui, depois eu fecho aqui. E família, esse projeto maravilhoso de Deus, não é? Nós não podemos de modo nenhum pensarmos em família sem uma pessoa que é preciosa demais dentro de você e dentro da tua casa, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo me fez lembrar aqui de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo de número 26, que diz assim, né, o título da... O título da Sociedade Bíblica, de quem editou a sua Bíblia, e na minha aqui está a intercessão do Espírito Santo. Mas o texto diz assim na ARA, né, na Almeida Revista e Atualizada. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo quem é o maior interessado e ele quer interceder, que você busque a ele e dizer: Espírito Santo, se tu agires na minha casa, na minha família, vai dar tudo certo, vai tudo funcionar. Mas sem a ajuda do Espírito Santo, sem a pessoa do Espírito Santo, fica difícil, gente. Fica difícil, né? Quem já tentou consertar coisas dentro de casa, na sua capacidade, no seu intelecto, na sua inteligência, e a coisa não deu muito bem. Quem tem coragem de levantar a mão aí? Tem uns corajosos aí, exatamente. Você ouviu aqui que nós estamos falando de coisas sobrenaturais. Então, é de Deus, é do sobre, acima do natural, está a palavra de Deus, e o Espírito Santo, ele quer nos ajudar. Sabe, essa intercessão, não estou pregando, não. Estou vendo, porque isso não está nada no que foi combinado. O Espírito Santo, no sobrenatural de Deus, ele diz assim, olha, se o céu descer sobre a tua casa, sobre a tua vida, a locomotiva, ela entra no trilho, descarrilhou, ela entra no trilho e esse trem vai longe. Porque esse trem que é a tua casa é bom, hein? Eu não sou mineiro que nem o Elinho, não, mas esse trem no trilho, olha, você imagina o que Deus quer fazer através de você e da tua família, né? Então, eu vou convidar você a segurar na mão da sua esposa, se ela está aí pertinho de você. Você tem filho aqui também? Ou eles estão lá em cima, estão separados lá? Né? Segure na mão de quem Deus colocou aí no teu coração. Feche um pouquinho os seus olhos, por favor. O Espírito Santo maravilhoso. Sabe, Santo Espírito, porque tu conheces o nosso coração. Tu nos sonda por dentro, por fora. Senhor, tu conheces a nossa mente, o nosso pensamento. Tu sabes a palavra e ela nem sequer chegou à nossa boca. O Senhor conhece tudo, Pai. Por isso, nessa hora, nós queremos contar com esse ajudador sempre presente, com esse consolador sempre junto, maravilhoso Espírito de Deus, nos ajuda aqui, a cada um de nós, os casais que estamos aqui, as famílias que estão aqui representados, os pais, os filhos, marido e esposa. Santo Espírito, nós contamos e cremos que tu sabes interceder por nós sobremaneira. É sobrenatural,
é fora do entendimento, é acima do entendimento. Tu sabes como interceder por nós desse modo tão precioso, com os teus gemidos inexprimíveis, com a tua intercessão, com o teu clamor. Santo Espírito, fica à vontade no nosso coração, na nossa vida, em tudo que vai ser dito aqui, em tudo aquilo que tu sabes traduzir e fazer chegar ao coração de todos os que estão aqui, de todos os que estão pela internet, acompanhando aí à distância. Por isso declaramos, Santo Espírito, que com a tua ajuda nós vamos em frente. Sem a tua ajuda não dá, não há como. Por isso, obrigado, Espírito maravilhoso de Deus. Fica à vontade no nosso coração. É o que nós clamamos a Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. Tá, tudo bem. Então, antes dele começar, ou da gente começar, né, deixa eu fazer só uma enquete aqui rapidinho com vocês. Quantos aqui são casados? Quantos de vocês, o marido ou a esposa está do lado de vocês aqui agora? Ok? Quantos de vocês são casados, mas o seu marido ou a sua esposa não são cristãos ou não estão aqui? Ninguém? Tem uma pessoa? Ok, desculpa. Tem mais? Ela não. Tá. Desculpa, é que de longe, com esse refletor aqui... Esse farol alto aqui é difícil. Eu não consigo enxergar direito. Quem aqui é solteiro ainda não está aguardando a promessa? Opa, mas firmes na promessa de Jesus? Aleluia, ok. Quantos aqui são filhos? Tá. Olha, tenho certeza que todo mundo aqui é filho da mãe. E do pai também, né? Tá, só para a gente ter uma... Quer dizer, para eu ter uma ideia do nosso público aqui, porque, de repente, a gente vai falar, por exemplo, a gente tem coisa aqui para falar sobre filho, que, de repente, não vai ser, mas a gente não vai focar tanto para os filhos que estão ou lá em cima ou estão em casa, né? E tal, mas vamos falar um pouquinho para vocês que são pais, mães aí, tá bom? O que nós vamos abordar aqui nessa noite é fundamento da palavra, gente. Não tem nada de novo, não tem nada vindo de outro lugar. Não, isso aqui é uma novidade que vai mudar a sua vida. É buscar estabelecer. Aqui não tem eu tenho que olhar para trás. Ah, não, está ali na minha frente? Não, né? Não está, não. Ali na frente está o relógio. Que horas Aliás, termina? Isso eu tenho um problema com esse negócio ali. 9. Ali, ó, vamos embora, gente. Meu Deus, amado. Então, olha, basicamente é isso aqui, não é? O propósito de Deus para a família depende totalmente de crermos e vivermos o que o nosso Pai estabeleceu. Então, a Bíblia é a mesma, o nosso Deus é o mesmo. Nele não há variação de mudança, não é? Nós temos ouvido e aprendido isso. Por mais que o mundo queira atualizar a Bíblia e dizer, não, isso aqui está obsoleto, não, isso aqui é muito antiquado, não, isso aqui já não existe mais. Deus é o mesmo, diga conosco, né? Diga comigo e com a minha esposa aqui. Deus é o mesmo. Ele não muda, Ele é a rocha, Ele é a sustentação. Então, o projeto de Deus para a nossa casa, para a nossa família, vai depender de nós crermos nesse projeto, de nós confiarmos nesse projeto e de nós, acima de tudo, sabermos. Ele planejou a família, Ele sabe como cuidar da minha casa e da tua casa. Ele sabe como cuidar de cada um de nós, né? Esse amor de Deus, ele é tão agudo, não é, para o nosso coração, e impacta em primeiro lugar, né, a pessoa que ouve, eu em primeiro lugar, ela em primeiro lugar. E depois nós percebemos esse amor, nós vamos entender e abrir esse leque. Se eu quero uma família abençoada, se eu quero experimentar de uma família que vai resistir, eu creio que nos dias de hoje, essa palavra é a palavra-chave para o casamento, para o bom relacionamento familiar.
é a família que vai resistir a todos os ataques e as pedradas e os dardos inflamados que o inimigo vai procurar de todos os modos, de todas as maneiras, jogar contra o projeto de Deus, que é a tua casa, que é a tua família, mediante essa crença aí: eu vou viver por aquilo que o meu Pai celestial, Ele estabeleceu. E nós temos aprendido, né, que a nossa vida em Cristo, a palavra diz assim, olha, vivermos as boas obras que o nosso Pai já tem preparado para nós. Antes de nós aceitarmos a Jesus, estávamos vivendo cada um do nosso jeito, cada um da nossa maneira, né? O que você pensava era o certo para você, o que ela pensava era o certo para ela, o que o filho pensava era o certo, o que os pais... E esse conflito, antes de Cristo Jesus, não é? Se tornou o conflito que muitas vezes, apesar de estar morando debaixo do mesmo teto, a família estava completamente isolada. E hoje, mais ainda, a facilidade que temos, né? Esse tal desse aparelhinho aqui, ele faz com que as pessoas estejam debaixo de um mesmo teto, talvez numa mesma mesa, e cada um fazendo alguma coisa diferente, conversando alguma coisa diferente, assistindo alguma coisa diferente, porque é uma estratégia do inimigo trabalhar nesse, apesar de estarem juntos, vocês estão separados de visão, de coração, de entendimento, de afinidade, de foco, sabe? O projeto de Deus para a nossa casa, ele é muito especial, gente. Ele é muito poderoso, porque Deus, ele olha para a tua casa olhando para outras famílias também. Você já ouviu essa frase aqui? Deus olha para você vislumbrando outras pessoas que ele quer alcançar através da tua vida. Então Deus olha para a tua casa, para a tua família, já vislumbrando também outras famílias, outros casais que ele deseja alcançar através do teu casamento e da tua família. Não é? Então tenha isso aí no teu coração. Né? Nós pegamos essa imagem aqui, não está muito nítida não, mas olha, basicamente o projeto de Deus, né, em termos de proteção, em termos de cuidado, né? Basicamente o projeto de Deus é esse aí, olha, Cristo lá cobrindo todas as coisas. Eu quero dizer assim, eu e a minha casa estamos debaixo dessa cobertura aí. Se você crê, diga isso para a sua casa também. Eu e a minha casa, eu quero estar debaixo desse guarda-chuva chamado Jesus Cristo, chamado Verbo vivo, chamado Palavra de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, não é? E o nosso Deus, ele estabeleceu essa regra. O guarda-chuva parece que vai, não é? Cristo bem amplo ali, o marido um pouquinho menor, a esposa um pouquinho menor e os filhos. Mas ele estabeleceu essa ordem. Ele estabeleceu esse princípio. É do alto que vem, olha, é do alto que vem, é de cima para baixo. Nunca vai dar certo se for de baixo para cima. Nunca vai dar certo se for do meio para cima ou para baixo. A ordem tem que vir de cima, é do sobrenatural de Deus para a nossa casa, para o nosso viver. Isso aqui não é uma imagem para justificar nada. Não, queridos. Daqui a pouco nós vamos entrar ali em vários aspectos aqui do marido, da esposa e dos filhos, né? Não é para justificar nada, mas isso aí é para você ter no teu coração e no teu entendimento. Esse guarda-chuva chamado Jesus Cristo, é Ele quem cobre a minha casa. É Ele quem precisa cobrir a minha casa, né? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente quer abordar aqui. É Deus quem precisa ser o construtor da sua família. Diga para quem está perto de você, da sua família, é Deus quem precisa ser o construtor da nossa casa, da nossa família. Aleluia, né? Eu sei que tem construtor aqui, sei que tem gente que entende de obra aqui,
E toda obra começa, não é obra física, tá? Agora é obra física. Toda obra começa o quê? Do telhado para baixo, não está correto, Julinho? Sim ou não? Não, né? Opa, então a obra física, para ela ser bem sucedida, ela precisa de fundamento, fundação, não é? E aonde está o nosso fundamento e a nossa fundação? Está aqui na palavra de Deus. Ele sempre vai ser o primeiro. Diga assim, Jesus sempre vai ser o primeiro. Jesus sempre vai ser o primeiro. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele vai sempre ser o primeiro. Sabe, traga isso para o seu coração, traga essa felicidade para o seu coração, não é? Então, Deus é quem precisa ser o construtor da sua casa. E o melhor material que ele vai usar é ele próprio. É a essência dele, traduzida e trazida pelo Espírito Santo até você, até o teu coração, e você poder pesar o material e dizer, poxa, eu tinha arranjado esse material aqui para usar na construção da minha casa, mas eu admito e eu creio que o material de Deus é infinitamente superior ao material que eu arranjei para dar um jeito lá em casa, para construir a minha casa, para construir o meu casamento, para eu ter um excelente relacionamento com a minha esposa e nós dois termos um excelente relacionamento com os nossos filhos. Olha, o material vem de Deus. Ele é a fonte. Ele precisa ser o fundamento. Ele precisa ser a base. Ele precisa ser a cobertura. Tudo ele em primeiro lugar. Sempre ele em primeiro lugar, não é? Lá em Salmo 127:1, você conhece bem? Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, nessa versão aí da NVI. Se não for o Senhor a construir a tua casa, a estabelecer as bases para a tua família, para os relacionamentos dentro da tua casa. Olha como é que ele é bem objetivo ali, ó. Será inútil trabalhar na construção. Não vai, às vezes o trabalho humano, você vai levando, chega a um ponto que se esgota. Aí você diz assim, parece que tudo aquilo que eu planejei e me esforcei foi tudo em vão. Realmente, se você planejou, se você arranjou o material, mas em nenhum momento falou assim, Senhor, eu quero que o Senhor seja o construtor da minha casa. Me dá um material para eu fazer essa construção do melhor modo, da melhor maneira. Você foi no teu braço, você foi na tua força. E a palavra já está nos alertando aqui, ó. Precisa ser o Senhor o construtor da nossa casa. Eu botei em outra versão aqui também, na NVT. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. É inútil, precisa vir dele, precisa estar nas mãos dele, não é? E Deus, ele sempre vai nos mostrando isso, não é? Às vezes Deus, vamos ver até onde você vai. Observe, né? Quantos já tiveram essa experiência? Eu já tive essa experiência na minha vida. Vamos ver até onde você vai, no teu braço, na tua capacidade. Ah, pastor, mas eu quero, né? O Elinho costuma dizer uma frase, né? Querer é pouco. Querer é muito pouco em face ao tamanho, à dimensão da construção que Deus ele deseja fazer através de você e da tua casa. Aquele que começou a boa obra em você e começou a boa obra na tua casa, ele vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Por quê? Porque se o Senhor não constrói a casa, não vai funcionar, gente. Essa é o primeiro download, né, que eu ia usar uma palavra antiga, mas não é do teu tempo, é a primeira ficha que você precisa deixar cair no teu coração. Como eu sei que só tem gente nova aqui, ninguém sabe o que é ficha,
Ficha limpa? Não, também não é essa ficha. Quem aqui já andou de ônibus com ficha? Gente, aqui em São Paulo tem isso ainda? Mas essa ficha era do orelhão mesmo. Não, peraí. O ônibus também tinha ficha. Quem aqui andou de ônibus... Papelzinho colorido? Isso veio depois da ficha, Julinho. A ficha é mais velha. É mais velha. Que dependendo... Esses papelzinhos que você está falando é colorido também, né? Dependendo do trajeto que você iria fazer, ele te dava uma cor diferente. Você pode ir até aqui. E a ficha era assim também colorida. Toma aqui, você pagou lá, eu vou... Qual é o lugar mais distante daqui agora? Aqui, é mesmo aqui. Ipiranga, pronto. Sertãozinho. Eu vou para o Ipiranga, aí o cobrador, ele te olha, tua passagem daqui até o Ipiranga, vamos chutar, custa R$10. Aí ele te dava uma ficha equivalente a R$10. Se o fiscal entrasse, o senhor vai para onde? Eu vou para Ipiranga. Cadê a sua ficha? Então está compatível. Mas se fosse para descer no próximo quarteirão, né, ele te dava uma ficha de uma outra cor, né? Então, como eu sei que vocês não são desse tempo, vamos esquecer a ficha. Vamos usar o download, né? Download ainda está moderninho, né? Está valendo ainda, né? Então, esse download aí é o primeiro que precisa cair, né? Eu preciso do Senhor, eu preciso que Ele seja o construtor da minha casa. E também na NTLH, se o Senhor não edificar a casa, esse aí é mais conhecido, né? Se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. Fala para quem está ao teu lado, não adianta trabalhar. É o quê? Tá. Então, olha, para quê? Você está dizendo que não adianta, por quê? Está querendo desistir? Não, estou concordando com a palavra. Olha lá, quem tem, olha, se o Senhor não edificar, é Ele quem tem que edificar. A palavra tem que edificar. Vai, minha querida. Então, ele falou aqui várias coisas, né? E aqui o meu coração está fervendo de coisas para complementar. Que ele falou que o nosso papel enquanto família, né? Nesse mundo que a gente está vivendo agora, é um papel de resistência, né? A gente, enquanto família, a gente precisa resistir aos valores que estão sendo impingidos pelo mundo, goela abaixo da gente, dos nossos filhos, consequentemente, né? Mas, para a gente resistir a essas afrontas, né, do inimigo, a palavra diz que, antes de tudo, a gente precisa fazer o quê? Se sujeitar a Deus, né? Porque a gente não vai conseguir resistir a essas afrontas contra a família se a gente não se sujeitar a Deus. E, do jeito que está hoje em dia, e não é só a coisa, e todos os valores que a gente, ao longo dos últimos 40 anos, a sociedade, a cultura vem sendo transformada, quando a gente vê aquele negocinho do guarda-chuva, né, de Deus, aí depois embaixo o marido, aí depois a esposa, né, é uma coisa... Pode voltar, volta só um pouquinho. É uma coisa completamente contraintuitiva por tudo que a gente tem vivido, né? Porque, hoje em dia, a mulher trabalha tanto quanto o homem, às vezes até mais, né? Tem muitas mulheres que, hoje em dia, são as provedoras da sua casa. Hoje em dia, por conta da questão antigamente tinha, mas bem menos, né? Da questão do divórcio, muitas das vezes... Você não tem um marido ou uma esposa que está ali junto com você, né? E aí a gente vê que essa questão aqui, e parece uma questão de, né, quem é mais importante, depois quem manda em segundo lugar, depois quem manda, em grau de importância, né? E, para a gente, principalmente nós mulheres, isso soa um pouquinho que, né, esquisito, né? Eu vou entrar depois nessa parte de, né, ser submissa. Ai, chega a arrepiar, né? E tudo.
Mas é algo que, se a gente não entender que isso é plano e propósito de Deus, se a gente não acredita que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, e é para o nosso bem, a gente não consegue viver os planos de Deus. E a gente não se sujeita a Ele, com isso a gente não consegue resistir às afrontas do inferno. E a gente, né, vendo essa coisa da construção, a gente não pode esquecer que a casa que, quando vem as tempestades, né, e vem a chuva, o vento e tal, aquela que resiste é a casa que foi construída onde? Sobre a rocha, né? E a rocha quem é? Jesus. Então, a gente precisa construir o nosso lar, por mais que a coisa fique assim, nossa, mas isso é meio esquisito, principalmente nos dias de hoje, né? Algumas noções, algumas afirmativas mesmo, que existem na Bíblia, e que a gente fala, mas, de repente, né, não, será que é assim mesmo? Né? Gente, é assim mesmo. Se está na Bíblia, é assim. Aquilo que não está na Bíblia, a gente pode até pensar e avaliar, mas eu ouso dizer que todas as nossas dúvidas vão ser esclarecidas na palavra. Está lá, a resposta está lá. E aquilo que não tiver lá explícito, o Espírito Santo vai vir e vai falar aos nossos corações. Amém? Então, que você possa se abrir, né, para entender que essas coisas a gente não tirou da nossa cabeça antiga, que andava de ônibus com ficha colorida, não é uma visão retrógrada. Homens, né? É assim mesmo, elas fazem isso com a gente. Né? Entendeu? Não é essa visão. Tá? A gente está tirando isso da palavra. E se está escrito, por mais que soe, hoje em dia, como uma coisa antiga, que não é bem assim, se está na Bíblia, é porque é verdade. E, se é verdade, eu preciso me submeter a ela. Amém? Amém. Ela estava falando aqui, eu me lembrei de Tiago, capítulo 4, né? 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. É a quem nós temos que nos sujeitar. E, no complemento desse versículo, diz, mas resistir ao diabo, né? E nós poderíamos botar aos pensamentos dele, às ideias dele, a toda a aparência de modernidade que ele coloque em alguma coisa, né? Você resiste ao diabo e ele fugirá, ele vai se mandar da tua casa, da tua família, do teu viver. Né? Então, já vimos a parte de Deus, vamos entrar agora rapidinho aqui na parte do marido. Né? Nós sabemos, nós homens, que nós somos perfeitos. Teve amém, tá vendo, olha aí? Perfeitos em Cristo. Ô, glória! Uhul! Queridos, o principal papel, vamos botar aqui. A prioridade é dela, né? A prioridade é dela, sempre, amém, homens? Fica mais fácil para ela, pronto, priorizou para ela, eu venho aqui por baixo, pego a minha, né? Primeira lição prática da noite. O principal papel do marido é amar. Hã? Só um amém, hein? Falo nada. Gente, homens, olha aí, né? Nós, homens, o nosso principal papel é amar, né? E amar do jeito que Deus, Ele nos ensina a amar. Essa ripa foi colocada muito alto, pastor? Foi. Mas é um alvo. Se é um alvo, pode ser alcançado. Que alguém diga aleluia. Né? Então a palavra diz assim, olha. E vocês, maridos, mostrem pelas suas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja, quando se entregou por ela. Né? Se nós pensarmos direitinho, antes de Cristo se entregar por nós, que somos a sua igreja, ele abriu mão de toda a glória dele, gente.
É claro que amando toda a humanidade. Mas tente trazer isso para o teu entendimento, para o teu coração. Ele não era um anjo, ele não era o anjo varredor do céu. Ele não é, vem cá, tem algum querubim aí sem função? Chama ele aqui. Não, ele era Deus e abriu mão da glória dele, da majestade dele de ser Deus, para ser como nós, reconhecido numa figura de um ser humano. E aí ele vai viver tudo isso, esse amor dele, essa entrega dele, né? E depois o Espírito Santo vai levantar isso no coração, né, do próprio Jesus, ele declara isso, mas também no coração do apóstolo Paulo, e ele vai estabelecer essa direção. Olha aí, os maridos, né? Vocês, maridos, mostrem pelas esposas o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja quando se entregou por ela, né? Esse tipo do amor de Cristo é um amor sacrificial. É um amor de entrega, gente. É um amor onde nós homens, e nem sempre é fácil para nós, né? Mas nós homens devemos sempre buscar, cuidar e dar o melhor para a nossa esposa. Não é dar o nosso melhor para a esposa, é dar o melhor que Deus estabelece na palavra. Porque, por exemplo, a sua esposa ela pode gostar de bacalhau. Aí você levou ela para comer uma sardinha. Olha, é o meu melhor. Não, você vai trabalhar para dar o melhor bacalhau para ela, né? A sua esposa, ela merece o seu melhor. E falar de melhor vai falar de excelência. De fazer a coisa do melhor modo possível. Com relação à esposa, não adianta você tentar, quem já ouviu a expressão, empurrar com a barriga, né? Ah, vamos empurrando, vamos empurrando. Exemplo típico de casa, né? Tem alguma coisa para fazer dentro de casa lá, que já tem uma pendência lá já há algum tempo. Não sei se é só na minha casa que acontece isso. Fala a Deus. Né? Quantas esposas, né? Quantas mulheres estão aqui e tem uma pendência que o seu marido precisa resolver lá na sua casa? Levanta o dedinho aí. Né? As outras casas está tudo bem? Está tudo tranquilo? Sei, tá. Então tá bom. Hã? E o marido faz uma coisa, faz outra e, né? Tem que resolver aquilo, sabe? E sempre vai colocando de lado. Ou quem sabe a esposa, a mãe, né, já falou, você precisa conversar com seu filho. Parece que essa palavra muitas vezes cai como um peso, né? Poxa, eu tenho que parar um tempo para conversar com ele, mas os afazeres, trabalho, e vai, e vem, compra, volta, e tal, resolve, e vai, não sei o que lá, e aquilo fica, né? Sabe, eu estou dizendo excelência no sentido assim, olha, priorize aquilo que precisa ser priorizado. Cabe a nós, homens, priorizar aquilo que precisa ser priorizado no relacionamento, dentro de casa, relacionamento familiar. Nós devemos amar a nossa esposa com essa excelência. Jesus, ele não usa de meias palavras ali para tentar fazer alguma coisa. Tá, então, vamos adiar um pouquinho, vamos deixar para depois a cruz. Não, a coisa foi se afunilando e quando chegou lá na hora, eu vou amá-los até o fim. Sabe, nós homens precisamos amar até o fim. É esse o tipo de amor que Cristo tem pela sua noiva, por nós que somos a sua igreja. É um amor de um sacrifício. Ah, pastor, o último sacrifício foi Jesus, sim, pela salvação, obra feita. Não estou dizendo que você tenha que se sacrificar
pela sua esposa para alcançar a salvação. Não, está errado. Mas de você dizer assim no seu coração: eu vou cooperar para que a minha casa seja uma casa de paz. Eu vou cooperar para que o relacionamento com a minha esposa seja um relacionamento harmonioso, que nós tenhamos alegria, que nós tenhamos prazer de estarmos vivendo debaixo do mesmo teto. Algumas situações chegam até a fazer com que o casal, um vai dormir num canto, o outro vai dormir no outro, debaixo do mesmo teto. Isso não existe, gente. Isso não existe. O inferno, ele tenta atacar desse modo aí, para perturbar o relacionamento. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. No dia do conflito, é fácil para nós homens dizer: quer saber? Fica aí na cama que eu vou lá para o sofá. O sofá não foi feito para você dormir. E ninguém disse amém, está vendo? Até porque o sofá não é confortável para você dormir. Eu vou dormir lá na sala, vai dormir no chão lá? Sabe, é na alegria ou na tristeza. O teu lugar é lá na tua cama, você mulher, você homem, os dois lá, estando tudo bem ou estando tudo uma ira só, né? É lá no mesmo leito que vocês têm que, na hora do sono, reclinar a cabeça sobre o travesseiro, é lá, para o inferno olhar e dizer assim: caramba, eles estão resistindo mesmo, eles estão fazendo aquilo que a palavra diz. Jesus em nenhum momento falou: ô noiva, fica para aí, porque não dá não, hein? Tu é uma noiva muito imperfeita, né? Não. Sabe, é essa disposição, é esse querer, né, que nós vemos na palavra de Deus, né? No versículo 23, diz assim: porque o marido lidera a esposa da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então, há uma excelência nesse estilo de liderança, né? Há uma excelência nesse padrão aí que nós, homens, precisamos buscar ter. Você é o líder da sua casa. Catuca o seu marido aí e diga: fala, você é o líder lá de casa, não sou eu não, fala. Né? Nós, homens, foi assim que a palavra está dizendo para nós, porque o marido lidera a casa, lidera a esposa, da mesma maneira como Cristo lidera o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. Sim. É importante a gente frisar, né, que a palavra diz que o marido tem que liderar, né? Ele é a cabeça da família. Deus instituiu o marido enquanto cabeça, do mesmo jeito que Cristo é a cabeça da igreja. Então, homens, maridos, vocês precisam liderar e governar, liderar e exercer a sua autoridade em casa da mesma forma que Cristo exerce a autoridade dele como cabeça da igreja. Tá? E quando a gente olha a liderança de Jesus, nós não vemos uma atitude de domínio, tá? Mas uma liderança servidora. Não se esqueça que Jesus falou que ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, do mesmo jeito, os maridos precisam, e a gente, não é o caso de vocês, eu sei que isso não acontece aqui na Academia da Fé Ribeirão Preto, não temos maridos que ficam sentados no sofá e falam: amor, vendo jogo ou vendo qualquer coisa, jogando videogame, e pede para a esposa ir lá na cozinha pegar um copo d'água. Isso acontece em outros lugares, aqui não. Né? Vocês levantam, vocês ajudam, vocês lavam a louça. Ajudam não, vocês fazem a parte de vocês nas tarefas domésticas. Né? Porque o marido não ajuda, tem a sua parte na... Amém, maridos? Amém, amém. Então, é importante a gente entender o que é ser líder, o que é ser cabeça. Ser cabeça também é lavar louça, também é fazer faxina,
né? Também é lavar roupa, tá bom? Isso também é liderar e governar com autoridade. Amém? Amém. Só as mulheres receberam isso, não é verdade? Continua. Gente, olha só. Vai. É que ela levantou, né? Jesus não veio para ser servido, mas para servir, né? E eu me lembrei da cena de Jesus lavando os pés dos apóstolos, né? Então, o Espírito Santo colocou isso no meu coração aqui, né? Vamos treinar um dia, botar uma aguinha morna para botar debaixo dos pés delas, né? Uma bacinha. Quantos maridos aqui? Ah, pastor, está me pedindo uma coisa difícil dessa. Quantos maridos têm essa disposição aí? Então diz para ela assim, olha, ainda vou fazer isso. Não posso fazer na casa do Rafa. Lá em casa. Uma aguinha morna. Depois rola uma massagenzinha nos pés também? Olha aí, elas são assim. Falei da aguinha morna, já está rolando uma massagem nos pés, né? Então, vamos botar um alvo aí, né? Com relação a isso aí. Mas olha, maridão, os maridões aí, digam, eu sou. Isso aí, pode dizer, eu serei, isso aí. Seja o sacerdote da sua família. E o sacerdote é aquele que está atento a tudo que precisa, a tudo aquilo que não pode faltar. O sacerdote é alguém comissionado por Deus. Você, marido, você foi comissionado por Deus para ser um representante legítimo dele dentro da tua casa. Exerça esse sacerdócio com amor, com carinho, com dedicação. Sabe? Isso vai trazer renovo para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Vamos correr, porque olha aqui, ó, ainda tem agora o papel da esposa. Uhul! É a nossa vez, homens! E só me sobraram 9 minutos para isso. Vamos lá. Então, vai passando aí que eu tenho dificuldade com esses negócios. Então, vamos lá. Então, os principais papéis da esposa são: nós precisamos ser auxiliadoras e ser submissas. Ai, né? É aquela hora que a gente arrepia, né? Porque o mundo não, a igreja, né? Muitas igrejas, muitos homens antigamente, que não é o caso daqui, né? Achavam que a mulher submissa era aquela que tinha que obedecer a tudo que o marido falasse, né? E submissão não é isso. É isso também, mas não é isso. É você entender que você está debaixo da mesma missão que o seu marido, né? E que, para vocês caminharem enquanto família, vocês precisam andar juntos. E que Deus vai cobrar dele, enquanto cabeça, o direcionamento. Lembra que ele falou? Precisa amar e precisa ser o quê? Sacerdote. Né? No Antigo Testamento, Deus falava com o povo através de quem? Dos sacerdotes, dos profetas. Né? Então, eles são. Não é, gente? Deus fala com a gente? Fala. Muito até. Né? Até porque nós, mulheres, a gente tem essa tendência de estar mais, né? Aquela coisa da oração. A gente fala assim, vamos fazer uma reunião de oração. Você vê, de 10 pessoas, 9 são mulheres e 1 é homem. Mudou? Ou ainda está nisso? Ainda está nisso, né? Então, quem mais busca, mais acha. Né? Vocês são auxiliadoras, né? Exatamente. Mas aí a gente faz o quê com o que Deus falou com a gente? Né? Porque a gente vai falar com eles e eles... Não, mas Deus não falou comigo. Eu falei, claro, né? Não é não, gente? Então... Aí a mulher sábia diz assim, Deus não falou com você ainda, exatamente. Mas Ele está começando agora. Bota aí o versículo. Efésios 5, 22. Então, vocês, esposas, devem ser submissas à orientação dos seus maridos, do mesmo modo como se submetem ao Senhor. Para aí um instantinho. Na Bíblia Viva. Essa é a versão da Bíblia Viva. Estou botando porque é a versão que eu gosto de utilizar. Né?
Vocês percebem que aí está escrito que a gente precisa ser submissa ao nosso marido do mesmo jeito que a gente se submete ao Senhor? Então, do mesmo jeito que os homens, né, os maridos, precisam amar a gente como Cristo amou. E quando fazem isso, estão se submetendo a Deus. Estão se submetendo a Deus, a gente também precisa se submeter aos nossos maridos do mesmo jeito que a gente se submete ao Senhor. E aí eu vou falar para você, você vai ficar com raiva de mim. Não vai ficar, não, porque não é o caso de vocês. É só o pessoal da internet que está ouvindo, que precisa ouvir isso. Tá bom? Se a gente não se submeter aos nossos maridos, a gente não está se submetendo a Deus. Mas aí, Rosângela, que Deus me falou que é para ir pela esquerda e ele está indo pela direita. Sabe aquela coisa da Waze? A gente meio que errou o caminho para chegar aqui, porque eu estou falando assim, tem que entrar aqui, e é aqui, não é aqui e tal. Foi, eu falei, era aqui. E aí a gente faz mais uma volta e tal, esses negócios. Sabe, o Waze da família, né, ou Google Maps, né, a gente tem o Espírito Santo, que às vezes fala para a gente, esse aqui é o melhor caminho. E aí eles escolhem outro caminho. Qual é a nossa posição? A gente vai se submeter a Deus. A gente fala, Senhor, então, está aqui, ó. Já falei, ó, o caminho é por aqui, mas ele quer ir por lá. Então, aqui, vamos orar, vamos interceder e vamos falar, Senhor, abre a cabeça, os ouvidos, os olhos, né, do abençoado meu marido. É o Senhor que tem que abrir, né? Não ataca nada para abrir a cabeça, não. É o Espírito Santo que convence, não é a gente. Mulheres, aprendam isso. É o Espírito Santo que convence, não somos nós. Porque os nossos maridos, quanto mais a gente fala, e fala, e fala, mais teimosos eles ficam. Sabe? Nos sentimos pressionados. Exatamente. E aí muito eles vão fazer o contrário, justamente para provar que a gente está errado, que eles é que estão certos. Então, a melhor tática é ficar quieta. Fala uma vez, já avisou, não adiantou. Eu tenho uma técnica que eu utilizo, nem sempre dá certo, que às vezes não dá tempo. E aí eu falo de novo, falo terceiro e tal. Que eu aprendi num livro, eu não sei qual deles, da Joyce Meyer. Meyer. O dia que ela chegar na Tijuca, lá no Rio, vai ser uma benção. Por enquanto, ela está no Meyer. A Joyce Meyer, que é o seguinte... Piada carioca. Piada carioca. Só quem conhece sabe. Que é o seguinte, a gente está com muita vontade de falar, sabe? Quando a gente está com muita vontade de falar, aquela coisa que vem, e a gente tem muita coisa para falar e a gente está coberta de razão, vai na cozinha e enche a boca d'água. Vai beber água e fica com a boca cheia d'água. Não engole a água. Fica com a boca cheia d'água. Maridos, não passem na frente delas nessa hora, hein? Nessa hora. Vamos ser espertos. Fica longe, muito longe, tá? Aí tal, e fica lá, enquanto, se tiver que engolir, você engole, bebe mais água e mantém lá, enquanto a vontade de falar permanecer. Gente, isso funciona, mas funciona mesmo, é sério. Estão rindo, mas é sério, isso funciona. E, assim, previne uma porção de complicações entre o casal e também futuras coisas, porque se eu não falo, fica mais fácil dele chegar e falar, não, pode ser em aquilo que ela falou, porque eu só falei uma vez, eu não falei duas nem três, aí eu fico só lá com a boca cheia d'água falando, Espírito Santo, vai e trata a vida. Vai e trata a vida daquele homem, entendeu? Faz ele te escutar, já que ele não me escuta, entendeu? Então, isso funciona, tá bom? Então, vamos se ligar para isso. Passa aí. Deixa eu fazer só Eu não me meti na tua parte. Não, mas que foi engraçado, sabe? Eu já assisti essa pessoa linda, doce, maravilhosa aqui, numa viagem que a gente fez a São Paulo, eu não me lembro para onde foi. A gente já fez tanta viagem para São Paulo. Mas ela brigando com o ex, com a mulher do ex. Não é isso, sua burra, não é esse lugar. Como é que você está mandando? Eu não estava brigando com você, eu estava brigando com o ex. Com o ex? Sim, mas aí elas têm essa capacidade. Cada doido com a sua mania, né, não, gente? Né? A mulher do ex mandando uma,
E daqui a pouco ela, não, mas não é isso, está mandando para o lugar errado. Mas deixa isso aí, é só um parêntese, né? Vamos embora, vamos em frente. Necessário, mas vamos lá. Efésios 5, 24. Portanto, vocês, esposas... Vai? É que eu esbarrei aqui no teclado. Ah, tá. Devem atentar de bom grado para a orientação dos seus maridos em tudo. Alguém diz amém aí? Tal como a igreja segue a direção de Cristo. Então, gente, do ponto de vista de valor, tá? Não tem distinção entre homem e mulher, tá? Deus criou os dois igualmente. Tem um ditado aí que eu não sei, não lembro de quem é, né? Que o pessoal fala aí de coisa que Deus criou Eva da onde? Da costela, ou seja, do lado. É porque não é para estar nem embaixo e nem em cima, não é para ser nem pé e nem cabeça. É para estar aqui, ó, do ladinho. Lado a lado. Tá? Então, em termos de valor, homens e mulheres têm o mesmo valor diante de Deus, tá bom? Pode passar. Pode passar lá. E o que significa isso? Que a mulher está numa posição diferenciada na questão de liderança, tá? Não significa que a mulher não lidere nada. A mulher lidera, e lidera muitas coisas. E, às vezes, lideram muito bem. Mas a gente precisa entender que até mesmo a liderança que a gente exerce debaixo da orientação e da submissão aos nossos maridos. É fácil, mulher? Não. Lá em casa é, né? Lógico. Eu sou quase perfeito, não é isso? Quase. Falta um pouquinho, assim. Né? Então, assim, é fácil? Não. Principalmente, eu acho que aqui o caso é... Acho que só tem uma pessoa ou duas pessoas, né? Mas o Espírito Santo me mandou falar, então eu não sei se tem alguém na internet que está vivendo isso, além das pessoas que estão aqui, que é aquela coisa assim, e se meu marido não é cristão? E aí, ele continua sendo o cabeça da minha família? Sim. Então, sim, gente. Sim. Mas e aí? E se ele me mandar fazer alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus, né? E aí, tá aqui, eu não botei aqui porque Deus me... Ali no louvor que Deus me trouxe isso, mas eu tenho aqui no meu... Pois está em 1 Pedro 3:1, que fala o seguinte, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, ele ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, ele seja ganho de que forma? Sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Então, sabe você, mulher, que fica... Isso serve também para o homem na proporção de ficar nesse sentido. Sabe aquela coisa de, vai para a igreja, você precisa conhecer Jesus, desse jeito, não sei o quê, sabe que a gente fica nessa coisa chata? Quanto mais você fica nesse negócio, está vendo você é desse jeito, as coisas não dão certo aqui em casa, porque você não conhece Jesus, você ainda não se converteu. O dia que você se converter, vai dar tudo certo aqui em casa. Gente, o homem não vai se converter nunca, a não ser que venha uma misericórdia muito grande do céu na vida dele, não na sua, tá? Para fazer esse homem abrir, porque você não está sendo canal de bênção, porque a Bíblia fala que ele vai ser ganho sem palavra alguma, pelo meio do procedimento da sua esposa. Ora, voltando um pouquinho atrás naquilo que eu falei, se para a gente ganhar o nosso marido para Cristo, a gente não deve usar palavras, e sim o procedimento, o que a gente precisa fazer quando o nosso marido já é convertido, já é servo do Senhor? O que a gente acha que tem que fazer diferente, gente? Para a gente ganhar o nosso marido, de preferência, é o nosso procedimento, são as nossas atitudes. São as nossas atitudes que vão movimentar os nossos maridos, por mais lentos que eles sejam para... Não é o caso do meu marido, tá? Não estou falando de você, meu bem.
Mas, assim, existem... para quem não sabe, eu sou psicóloga. Né? Então, assim, eu atendo muitas pessoas, e atendo muitas mulheres que têm problemas no seu casamento. E existem muitas reclamações de esposas que estão ali, né? Precisa fazer, precisa acontecer, precisa trocar a lâmpada, precisa... E o marido está lá. Um dia, né? E a mulher está lá e tal, esse negócio todo. E falei, gente, tem que esperar mesmo. Ou você vai tomar o governo da sua casa, se for uma coisa urgente, né, assim, do tipo que eu sempre falo, né, é de matar ou de morrer, vai lá e resolve. E depois a gente resolve, vê como é que coisa. Agora, se não é de matar ou de morrer, deixa. Vou contar um pequeno testemunho aqui. Já que ele falou do meu ex, isso aqui é para expor, bora expor. Para vocês terem uma ideia. Há muitos anos mesmo, eu venho pedindo de presente que a gente trocasse a nossa cama. Nós temos 32 anos de casado. E a nossa cama é a mesma que a gente casou. Há 32 anos. Uma resistente, firme. Entendeu? Ele leva ao pé da letra aquela palavra que está em Heresias 3:5, que diz panela velha que faz comida boa. Sabe? Ele leva aquele negócio. Trocar para quê? Entendeu? Está dando certo, vamos lá. Entendeu? E aí, no ano passado, lá para, sei lá, agosto, setembro, meu filho, que morava em Brasília, estava retornando para o Rio, e eu falei, vamos comprar uma cama, porque não tem cama para dois. Nós temos 2 filhos, né? Só tem cama para um e tal, vamos comprar uma bicama. Aí, nisso, a gente está lá negociando e tal. O Espírito Santo falou com ele e tal. Na leva, ele acabou comprando a cama que eu queria, um pouquinho maior, porque, assim, o templo, aqui, eu levei ao pé da letra também aquela palavra que diz alarga a tua tenda. Então, assim, eu alarguei a minha tenda. Então, assim, já estava complicado dormir na cama que a gente estava, que era apertada. Eu falei, precisa de uma king que a gente vai se perder, mas uma queen você vê como é que fica são no as coisas. tamanho O casal, bom, quando né? é novinho, dorme agarrado, abraçado, atravessado, né? Aí o tempo vai passando. Agora tem camas... Como é que é? King, Big, o quê? Deixa para lá. E tal, não sei o quê. Aí ele comprou a cama. Ok. Chegou a cama lá em casa, ele ainda não tinha desmontado a cama antiga. Ok, a cama ficou na sala, no meio da minha sala. Organizado, tá? Na sala. Eu não tive mais sofá, mas eu tinha lá a cama queen na minha sala. Isso foi mais ou menos em setembro ou outubro do ano passado. Tá? Aí, mês passado, eu tive um ataque na minha saúde e eu acabei ficando internada no hospital no final de semana do Influenciadores e tal. Eu acho que deu um medo nele, ou um peso de consciência do tipo, caramba, se tivesse acontecido algo sério mesmo, e ela tivesse morrido, ela não ia ter experimentado a cama. Entendeu? Porque, assim, fui eu voltar do hospital, na quarta-feira, foi 1º de maio, um feriado. Feriado, precisava de um feriado. Quantos feriados aconteceram até lá? Mas, assim, então, a cama, milagrosamente, ele desmontou a cama, montou a cama com o meu filho e tal, não sei o quê. Eu falei... Precisava de um braço forte, uma mão amiga. Entendeu? Então, assim, foi lento. A moça que trabalha lá em casa, que faz faxina lá em casa, ela vai uma vez por semana, né? E ela vinha e falava assim, Rosângela, tem que falar com o Maurício, tem que tirar essa cama daí. Eu falava, eu? Eu não, fala você. Eu vou arrumar problema com meu marido por causa da cama que está aí? Falei, não, eu tenho uma cama para dormir, eu estou dormindo e tal, não sei o quê. Está aí. Um dia ela vem. Gente, vamos contar lá. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A cama veio. Prematuro, hein? Porque não completou 9 meses. Não completou 9 meses. Foi de 8 meses. Prematuro. Entendeu? Então, assim, existem coisas que, assim, me dava nervoso. Aí, o que eu fazia? Eu ia para a sala? Eu não ia para a sala. Aí, meus filhos ficavam assim, mãe, você agora só fica no quarto. Eu falei, claro, eu não tenho lugar para sentar na sala. Eu vou fazer o quê na sala? Então, eu fico no meu quarto. Entendeu? Vendo a televisão.
na minha cama, que é o que me resta aqui. Entendeu? Então, assim, mas não falei. Foram 8 meses que eu... E a Maria lá para mim, Ângela, tem que falar. Eu falava, fala você. Vai vir Natal e essa cama está aí no meio. Vai vir Natal, vai vir Ano Novo, vai vir Carnaval. Deixa a cama aí, Maria, deixa o negócio aí. No dia que foi. Aconteceu e não teve briga. A gente não brigou por causa da cama 8 meses. Nunca. Entendeu? Nunca brigamos por causa disso. Não brigamos mesmo, não. Por isso, não. Nunca. Exato, por outras coisas a gente brigou por isso. Por isso, não. Entendeu? Então, a gente precisa aprender, e isso amanhã eu vou falar para quem estiver no coisa mais um pouquinho, a gente precisa ser sábio, sabe? Nós precisamos ser sábias, a mulher, porque a gente precisa aprender a lidar com a velocidade dos nossos maridos, com as diferenças entre homens e mulheres, que existem, e existem muitas. E a gente precisa... Quem precisa aprender, desculpa, mulheres, mas somos nós. Tá bom? Somos nós. Eles, deixa que eles são o cabeça. Deus vai cobrar a nossa parte, que é de ser submissa, de ser auxiliadora, de como organizar e manter a questão da casa, vai ser cobrado deles, não vai ser cobrado da gente, não. Então, que a gente possa se submeter a Deus, né? E quando a gente tiver aquele negócio, mas eu não quero, e eu vou fazer, eu vou me submeter ao meu marido por amor ao meu Deus, por amor ao Senhor e Salvador da minha vida, que mandou eu fazer isso. Nem que seja assim. Amém? Amém, gente. Vamos parar por aqui, né? A hora já foi. É. Vamos ficar de pé.